Olá, pessoal, como vocês estão? Estamos iniciando aqui mais um novo projeto nos estúdios da Áurea, aqui em Bauru, diretamente de Bauru. E hoje eu tenho o prazer enorme de receber a minha querida amiga Cristiane Barros André, a famosa Kika, para uma entrevista maravilhosa aqui. Vamos passar algum tempo junto aqui, tentando descobrir, né, da onde surgiu, como que essa trajetória de sucesso da CEO da empresa Kika Digital Orthodontics aconteceu. Tudo bem, Kika? Tudo bem, Mauro. Prazer enorme ter você aqui conosco. Eu que agradeço o convite de estar aqui. Inaugurando esse projeto, tá? Muito obrigado mesmo por você ter se deslocado de Sorocaba aqui, sei da sua agenda, então eu fico muito feliz com a sua presença aqui conosco. Kika, como surgiu a ideia de fazer uma cirurgia virtual com mini implantes? Só abrindo um ligeiro parênteses. Nós não vamos conversar aqui sobre aparelhos convencionais, tá? Vamos subir o sarrafo, né? Vamos elevar o nível, né, da consciência e vamos discutir basicamente aparelhos apoiados em ancoragem esquelética. Ótimo. Então, como que surgiu essa ideia aqui? Eu tinha vontade há muitos anos, eu via a dificuldade das pessoas, o quanto era empírico, o quanto os meus clientes perdiam mini implantes. Sempre quando o aparelho chegava para o cliente, ai, faz de novo porque perdi o mini implante e coloquei em região errada. Mas no dia a dia a gente não tinha tempo. Mas quando entrou a pandemia, algo de bom veio, né? Que a gente teve tempo. Então eu me isolei, fiquei lá na minha chácara por meses. E aí você começa a ficar assim meio depressivo, não quero fazer nada, a empresa teve que fechar, porque os consultórios fecharam. Perfeito. E aí o Bruno Páscoa ficou lá comigo, e o Bruno falava assim, levanta, vamos fazer alguma coisa. E aí surgiu a cirurgia virtual. Eu coloquei toda a equipe numa mesa longa e falei para eles, eu quero que faça isso. E eles olharam para mim e falaram assim, não dá. Olha, ficou emocionada de falar. Estou percebendo. Eles falaram assim, não dá, isso é impossível. E eu falei, não é impossível. E foi um sábado a manhã inteira. A gente saiu, almoçou, voltou. Quando chegou 14h, eu falei para eles, gente, eu preciso que isso aqui saia. A gente está pecando muito. Os pacientes são lesados porque eles não têm isso. E eles falaram assim, não dá. E eu não lembro do final da reunião. 2 anos depois, eu escutei o Bruno conversando com um congresso com um dentista, que eu peguei o que eu tinha na mão, joguei em cima da mesa e falei assim, eu quero isso pronto em 1 semana. E em 1 semana, o projeto estava no ar. Da cirurgia virtual. A cirurgia virtual. Eu te conheço. Em 1 semana, a gente fez o primeiro caso de MARP. E a dúvida era assim, como tirar do virtual, que qualquer software faz, e levar para o paciente. E a design que a gente tinha na época, ela falou assim, vamos fazer uma caminha? Eu, como assim? E ela começou a explicar o que era a caminha. A gente fala muito simples lá. E ela falou assim, mas a gente precisa levar para uma faculdade para testar. Ela falou assim, vai testar em mim primeiro. Foi nela, eu lembro disso. E eu falei, cara, você tem certeza que seu projeto vai dar certo? Você vai testar na sua boca? Ela falou, eu quero ter um diastema do tamanho de um dedo. E nasceu em 1 semana. Coisa louca. E até hoje é aperfeiçoado, óbvio, né? Mas nasceu em 1 semana. Graças à pandemia. A persistência, a resiliência é a tua marca. Eu lembro desde os primeiros dias que eu te conheci no Instituto Branemark, que é o berço da nossa integração do mundo. Você veio com uma mesinha clínica. Lembra que... Posso expor? Pode expor. Né? E naquela época ainda os aparelhos eram dentro suportados ou dentro muco suportados? Né? Era o início de protocolo Manhães. Era o início. Tava começando. Não, mas foi antes disso. Depois que veio o protocolo Manhães e tudo. Era o início. E eu tive o prazer... Por que você está aqui, né? Está até emocionada, né? Tive o prazer de participar de toda essa curva de aprendizado, desde que os mini implantes eram instalados de forma empírica na boca do paciente, moldagens eram feitas e havia aqueles transferentes, lembra? Nós vamos abordar isso agora na nossa própria, na próxima live, que acho que vai ser na quinta-feira agora, próxima. Dia 30. E falar exatamente desse histórico, como que surgiu tudo isso. E para quem não conhece, né, a Kika ela foi graduada em imaginologia médica, o mestrado em tecnologia da saúde e o doutorado em
Tecnologia e biomédica. Engenharia biomédica, né? E para quem não te conhece, né? Apenas apresentando isso aqui vai ter uma geração de caracteres depois para colocar o seu currículo depois. Mas você saiu de uma área totalmente diferente da nossa, né? Sim, sim. Você veio da área da tecnologia e graças a vocês, graças a essa empresa, a gente conseguiu evoluir muito dentro da odontologia. E aí eu pergunto, né? Porque eu sou muito questionado, né? Nós não somos digitais, né? Quando alguém fala isso, eu fico extremamente chateado, porque muitos pensam que o digital ele está diretamente relacionado a tratamento com alinhadores. E não é isso. Nós trabalhamos com ressonância, tomografia em 100% dos casos, não ressonância magnética. Mas a tomografia em 100% dos casos em crianças e adultos. Enfim. Reconstruções 3D, né? Reconstruções 3D. A ortodontia ela demorou muito tempo, está demorando muito tempo ainda para assimilar isso para ela, né? Nós precisamos de exames tridimensionais, que os exames convencionais, bidimensionais, eles não trazem as informações necessárias. Kika, esses novos expansores, né, que estão sendo criados e difundidos aí no mercado, o que você acha sobre isso? Já que o carro-chefe da Kika Digital Orthodontics são os expansores, são os MARPs e os Hirax híbridos. O que você pensa sobre isso? Não só MARP e Hirax híbrido, né? Sim. Acho que o que a gente mais faz é Hirax e Haas, até hoje. Isso. Mas, assim, eu adoro quando surgem essas coisas. Por quê? Quando uma empresa surgiu com um aparelho como alinhador que fazia avanço mandibular, você fica meses vendo todo mundo se apegando a uma esperança e depois entendem que o resultado é pobre. Sim. Tem resultado, mas é pobre. E depende do quê? De colaboração. Sim. Se antigamente você já não tinha colaboração quando você mandava no seu filho, imagina hoje, né? Então, o que isso faz? As pessoas falam assim, você é louca? Você vai perder clientes, seus clientes vão fazer isso. Eu falo, vão. Alguns, temporariamente. Porque o meu nicho de clientes são aqueles das mecânicas avançadas. Eu penso exatamente dos mini implantes, das mini placas. Então, assim, poucos clientes estão nessa onda do expansor, nessa vibe desse expansor. O que eu falo? Isso valoriza o meu produto. Você cobra a mesma coisa por um tratamento a primeira vez ou um retratamento de outro colega? Diferente. As pessoas valorizam muito mais o meu trabalho quando elas tiveram uma experiência ruim, sim, não tão boa, sim, quando elas procuram qualidade. E vão ter sempre profissionais que vão ficar achando que aquela qualidade é o suficiente, e tem os profissionais que falam, isso é pouco, eu quero mais benefícios para os meus clientes. Sim. Como, por exemplo, hoje os médicos ou mesmo os ortodontistas que tratam os problemas respiratórios. O problema é a invasividade, a gente ouve muito isso. Mas e a invasividade? Nós vamos discutir isso, né? O que é invasivo para você? Extrair dentes? E qual o custo-benefício disso? Exatamente. E a invasividade de você instalar uma âncora, seja um DAT, um dispositivo de ancoragem temporária, ou os extraviolares, ou as mini placas, no caso, o que é invasivo? Né? Sem contar os pacientes com indicação, que você precisa mexer em plano oclusal, alterar plano oclusal, pacientes com DTMs articulares. Esse é o meu nicho de trabalho. Eu acho que isso... a nossa forma de trabalhar, ela se assemelha muito. Na sua opinião, na sua visão, por que indicar um Hirax híbrido? Né? Para quem não conhece o Hirax híbrido, é um MARP que foi desenvolvido para crianças. Né? Qual que é a indicação? Por que perfurar? Por que colocar 2 parafusos no palato de uma criança? Né? De forma invasiva, como eu sou questionado muitas vezes. Hoje eu faço muita aula, principalmente para estrangeiros, né? E eu falo para eles, eu vou começar a aula progressiva. Quando chegar lá no final, vocês vão entender. Então, quando eu chego no último caso, se eu falo assim para eles, se lá no comecinho da aula eu falasse para vocês que hoje a gente faz expansão com mini implante em recém-nascido, vocês não iam levantar e iam sair da aula? Exato. Eles fazem assim, sim. Então, todos iriam sair, porque eu ia falar que eu sou louca. Sim. Quando vocês entendem tudo, que a gente restaura vidas,
E não que a gente está alinhando o dente. Alinhar dente tem alinhador. Não é o que a gente faz. Exatamente. Né? Então, o que eu passei a ver ao longo do tempo? A primeira coisa que me chamou a atenção no IRAX híbrido foi a qualidade de expansão. Você ter uma expansão paralela, você não ter efeitos colaterais, fratura de tábua óssea, recessões, enfim, tudo que acontece com os aparelhos convencionais e que as pessoas simplesmente não querem ver, porque está dando certo. Exato. Então, se está dando certo, eu não mexo. Esse é o perfil do profissional acomodado. Exato. Né? Não é o meu perfil. Tá bom? Tá, mas tem que ficar mais do que excelente, então vamos melhorar. E aí eu comecei a prestar atenção com os casos que chegavam. Então, chega um caso, o paciente sem os prés, com os molares, com o ápice aberto ainda, para um IRAX, para um RAS. Sim. Qual o custo disso? Doutor, vamos lá, eu não tenho onde apoiar. Não, mas estou mandando fazer. Não tenho coragem. Não tenho onde apoiar. Não, mas o meu molar já está ok, pode fazer. Tá, eu vou fazer, vai ter um encurtamento de raiz, isso não é legal para o seu paciente. Ó, seu paciente tem esse problema, aí a gente pega a tomografia, vê onde está, explica tudo que aquela criança tem. Aí que a maioria me fala, mas nunca me falaram isso. Exato. Então, o que está faltando é, desde a especialização, o ortodontista aprender o que é simples e o que precisa ser complexo. Eu não quero começar nada com o complexo. Eu falo para todos os clientes, vão pedir, pede o básico. Sim. Se eu identificar que é um caso complexo, eu falo o que você pode agregar. Mas as pessoas só aprendem o básico porque pode ser por ser fácil de ensinar, porque é cômodo, porque está dando resultado. Ou que o paciente aceita. Que o paciente aceita. O paciente não vai aceitar colocar um parafuso. Mas isso é cultural. É cultural. E ainda mais uma criança. É totalmente cultural. Eu vejo a diferença entre um cliente brasileiro e um cliente estrangeiro. Sim. Não estou falando de ir para os Estados Unidos, não. Estou falando de clientes aqui perto, Peru, Chile, qualquer lugar perto. Eles põem tudo do bom e do melhor. América do Sul. Exatamente. América do Sul, põe tudo do bom e não questiona. Eu também não abro mão disso. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a mudar e os profissionais que estão aprendendo, os alunos, eles têm que aprender quando indicar cada aparelho. Exato. Cada aparelho. E não só achar que tudo é ancoragem esquelética ou tudo... eu coloco o IRAX em um paciente de 30 anos. Qual o custo biológico disso? Sim, sim. A assertividade hoje desses tratamentos, por meio do planejamento virtual, é uma coisa, assim, absurda. Né? Porque hoje você faz o planejamento inverso. Vocês colocam os mini-implantes, posicionam os mini-implantes e, a partir do posicionamento dos mini-implantes, de acordo com disponibilidade óssea, etc., você constrói o aparelho em cima. Sim. Eu, que não sou um grande adepto de fazer a parte cirúrgica, nas crianças você sabe, você já tem me acompanhado. Eu já estou fazendo, porque você instala o aparelho e o anel esquelético, é a própria guia de instalação dos parafusos de MARP. Hoje ficou muito simples. Depois que surgiu o anel esquelético, que atrasou um pouco por conta da pandemia, mas quando ele surgiu, foi um divisor de águas. Que quem não tinha experiência, tinha receio, hoje faz. Isso. Hoje faz. Pode errar a primeira vez, pode colocar um pouquinho torto, às vezes a tampinha não fechou. Fecha, como aconteceu comigo. E aí você vai lapidando. Sim. E aí vem, mais uma vez, o perfil do profissional. Exato. Né? Se ele tem uma negativa, eu não quero mais fazer isso aqui que eu tenho receio, ou caramba, eu vou fazer isso aqui porque vai dar certo. Se todo mundo faz, eu vou fazer também. E persiste, a resiliência. procura perfeição. Né? Exatamente. Tem que Quanto que nós passamos dias quebrando a cabeça. Colocava os 2 mini-implantes, às vezes eles não tinham um eixo de inserção do aparelho, ou colocavam muito próximo, ou muito afastado. Sim. E a gente buscava aquela zona T, que é uma zona empírica, né? Não dá para você trabalhar com terceira ruga. Isso acontece até hoje. Até hoje. Né? Dos analógicos, mas nós não somos digitais. Entenda isso, nós não somos digitais. Em pacientes fissurados, né? Nós estamos falando de limitação. Né? A minha formação, ela não foi no Centrinho, né? A minha esposa trabalha no Centrinho, como você sabe, foi na Profis, né? Mas com toda a base científica e clínica do Centrinho. E lá nós somos expansores. Né? Nós adoramos fazer uma expansão rápida. Eu não digo expansão dental-alveolar, expansão ortopédica.
né? E sabemos de todas as limitações desse processo. Por isso que nós sempre priorizamos aparelhos dentro do muco suportado, porque a gente sempre usou o RAS. Sim. Dificilmente a gente usava um Hyrax quando tinha um canino não irrompido por palatino, por limitação anatômica de confecção do aparelho. Sim. Né? E em pacientes fissurados, a limitação ela é maior ainda do que em pacientes ditos, entre aspas, normais, né? que não apresentam a fissura. Qual o grande benefício do MARP, né? Ou do Hyrax híbrido, perdão, nesses pacientes? Olha, o que eu escuto muito é assim, o paciente fissurado, qualquer coisa abre, ok. Uhum. Só que muito paciente fissurado é classe 3. Sim. E aí, como que você faz essa mecânica? E se você vai colocar um mini implante empiricamente, aonde você vai colocar? Porque tem a fissura, uni ou bi. Não tem. Então, eu recebo muito caso de mini implante instalado. Olha, a gente tentou aqui, não deu certo. Pedi uma tomografia. A hora que eu olho, colocou onde não tinha osso. Sim. Então, qual o desenho do Hyrax híbrido para um fissurado? Não existe. Sim. Né? Nem Totalmente o MARP customizado. hoje não tem. Todos os aparelhos são customizados. E a maioria não vai abrir na fissura. Sim. Na sutura, perdão. Ele vai abrir na fissura. Sim, sim. E isso tem que ser muito bem planejado. Exato. E em que região, mais frequentemente, esses mini implantes são planejados? Olha, a gente já chegou a colocar em fissurado, às vezes tem lugar só em região de molar, por exemplo. Região posterior, no alvéolo. Isso, já teve, às vezes, colocar o expansor para frente e o mini implante para trás, porque na frente não tem osso nenhum. E antigamente, que não existia esse tipo de planejamento? Não tinha. Que não era planejado em... os planejamentos eram realizados em cima de uma tela e de uma panorâmica. Sim. E de modelos. Sim. Quantas limitações, desvios anatômicos, etc, etc. Grau de ossificação de sutura, nível de ossificação de sutura, isso tudo é visto hoje. Sim. Hoje vem pronto. Alguém 100%. fez. Alguém fez. Espetacular. Os MARPs são todos diferentes. Cada MARP parece que tem uma assinatura, tem um QR Code diferente. Tem. O que é isso? Isso é um excesso de preciosismo ou é necessidade? Olha, o começo, o que eu comecei seguindo de MARP? Eu assisti, acho que todas as aulas que eu consegui do professor Moon, que foi a referência para começar tudo isso, e eu tinha na cabeça que era distal de primeiro pré e distal de primeiro molar, o MARP bem vertical e sobra 2,5 milímetros de rosca. Ok. E aí o cliente ligava e falava, deu errado. Mini implante caiu na minha mão. Deu errado. E aí? Deu errado? Você já teve casos que deu errado, né? Quantos? E aí, a gente começou com essa coisa, logo que fez a cirurgia virtual, que era para colocar mini implante convencional. Na ignorância, a gente não imaginava o universo que vinha pela frente. E no começo do meu doutorado, eu falei assim, eu vou fazer um software de inteligência artificial, né, que agora está na moda, antes ninguém nem imaginava. Eu falei para ter prognóstico de MARP. Então, na época, eu pedi para você, para o Túlio, para o Serginho Cury, para o Bruno fazerem casos de MARP. E eu e o Bruno, a gente respondia 100 questões de cada paciente para saber se quando chegasse um caso, se a gente ia ter quantos % de chance de dar certo ou errado, baseados nos casos de vocês. Tá, então todo mundo fez os casos. A hora que terminou, Brunão, vamos lá, vamos colocar esses casos no software. Aquela adrenalina, a gente deixou para pôr todos juntos, coloca tudo junto, aí eu ligo para o meu orientador. Fábio, todos foram positivos, todos os MARPs abriram. Cada um de um jeito. Não, os MARPs eram... Sim. A gente fez, analisou tudo. Sim. Se todos os MARPs abriram, o que o meu software ia avaliar? Quem contra quem? Onde estava o efeito negativo? Não tinha. Não tinha como precisar. Daí foi um choque, assim, eu falei, e agora? E aquele negócio, o tempo correndo. E nessas 100 avaliações que a gente fazia de cada paciente, a gente começou a ter relação com coisas que aconteciam todos os dias. E eu e o Bruno começamos a falar, vamos fazer um artigo de acidentes anatômicos? Então, a gente pegava disso que a gente avaliava e a gente separou, a gente queria fazer com 1.000 pacientes. Eu lembro. Quando chegou em 200 pacientes, a gente estava parecendo dois loucos, assim, né? A gente não sabia nem onde morava, mas que era muita coisa para preencher. E o que a gente viu? Que o paciente tem acidente anatômico, que a gente precisa controlar isso.
A gente precisa pôr mini implante fora do acidente anatômico. Não adianta eu saber a porcentagem que vai dar certo ou errado se eu não estou contabilizando aquele indivíduo como ele é. Exato. Eu estou trabalhando em cima de um artigo que alguém fez em uma universidade tratando como se todo mundo fosse igual. Eu quero ir além. Eu não quero tratar todo mundo igual. E eu falei assim, Bruno, a sequência está errada. Então, a gente já identificou que acidentes anatômicos acontecem, são muito maiores nas crianças do que nos adultos, que a gente achava que o adulto era um problema. E a gente... O problema é a criança. O problema é a criança, é muito maior nas crianças. Exatamente. Sim. E aí a sequência foi o primeiro artigo mostrando quais são os acidentes anatômicos, o segundo artigo mostrando o que é a cirurgia virtual, como eu soluciono isso, e se eu tiver um caso muito problema, o terceiro artigo fala da customização do aparelho e do processo de ativação, que foi publicado agora na Dental Press, e o quarto artigo, quando eu precisar de um recurso adicional para o adulto, eu entro com a corticoperfuração. E aí a gente conseguiu fechar, e quando chegou na apresentação que você estava lá, cadê o seu software de inteligência artificial? Eu falei, desculpa, mas... O próximo passo. Ficou muito xoxo, ficou muito pobre diante de tudo que a gente descobriu. Sim, é muita coisa. É muita coisa, muita coisa. Então, assim, só falar para o cliente você vai ter sucesso ou não vai ter sucesso, não era o suficiente, eu precisava dar a solução. Então, a gente fechou aquele círculo de 4 artigos mostrando os problemas, a solução e ainda 2 opções quando nós temos os casos atípicos, que hoje... deve ser uns 95%, eu vou chutar, da população, não é para um MARP ou para um IRAX híbrido típico. É altíssimo. Altíssimo. Nós sabemos disso. Seu nicho de mercado é planejamento virtual e customização absoluta. É isso. Sim, hoje é. Cada aparelho, cada planejamento é realizado de acordo com aquele paciente. Exatamente. Lembra aqui que as primeiras perforocorticotomias, sem guia. A mão livre. A mão livre. O paciente falando que doía, que pegava em lugar errado. Porque isso aí pegava o sólido de seio. E a sutura não é condizente com a RAF. Sim. Então, você tinha como parâmetro a RAF palatina e a sutura ela é totalmente sinuosa. Basta dizer o que mudou o protocolo Manhães. A barra Manhães, hoje a gente usa em 5% dos casos. Exato. Né? Mudou para o arco lingual, porque hoje a gente descobriu um monte de coisas na instalação virtual, na cirurgia virtual, que a gente não tinha conhecimento antes. Então, mudou pior, muito. Isso ainda é instalado em pacientes em crescimento, onde a quantidade de remodelação óssea é muito grande. Nós vamos estar aqui hoje com o professor Alberto Consolaro depois. Eu vou fazer essa pergunta para ele, acho que ele domina um pouquinho esse assunto. Voltando do nicho, né, que você falou da ancoragem, eu contratei uma empresa para levantar de onde vem o meu cliente. E depois de 4 meses de análise, eles falaram assim, ninguém te procura no Google, ninguém te procura no Instagram. Impressionante. Da onde vem o meu cliente? Da indicação. Sim. É 100% indicação. É indicação do seu aluno, do curso avançado, Sim. que colocou 2, 3, 4 IRAX, depois colocou um híbrido, colocou um MARP, teve insucesso. Sim. E aí os professores falam assim, vai lá na Kika, pelo amor de Deus, vai lá. Porque você é cara. Não é isso? Esse é o mito. O custo é muito alto. Uma cirurgia virtual para uma criança é mais barato que um cento de um doce para casamento. Exatamente. A quantidade de tecnologia embarcada em um simples aparelho, a gente percebe por toda a linha de construção, do diagnóstico, do planejamento virtual, confecção do aparelho e o acompanhamento pós. Né? Isso que é um negócio maravilhoso. Você cobra as pessoas, tira uma foto, deixa eu ver como é que o diastema está abrindo. Individualiza o protocolo de ativação, que é uma coisa importantíssima, lembra? Sim. E aí, como é que ativava? A gente não sabia. Às vezes a gente ativava e desativava, lembra, Kika? Sim, hoje... muitos protocolos. Não, porque ninguém sabia nada. E a confusão muito grande é entre técnica, sem mini implante com mini implante. Exato. Então, as pessoas ativam e desativam por conta do protocolo LIU. Sim. Várias coisas. Que nós fazíamos isso porque não abria. Então, a abertura do parafuso não estava condizendo com a abertura de diastema. Então, chegava uma hora que travava. E aí, o que faz? Volta. Eu e o Túlio. E aí, Túlio?
vamos experimentar voltar. Aí experimentava voltar. Aí ativava de novo. E foi um aprendizado, né? Uma curva de aprendizado. Quando a gente acha que nós estamos chegando no topo, você inventa alguma outra coisa. Você sempre vem com alguma coisa diferente. Né? Tem que ser. A Kika não para. Falamos sobre sutura. Vamos perguntar. A classificação da sutura impacta na expansão da maxila? Pergunta meio óbvia, né? Bom, vamos lá. Isso Antes de MARP e depois de MARP. Isso. Tem que deixar claro uma coisa. Eu explico isso todo dia. A classificação de sutura ela foi feita para expansores convencionais. Ortopédicos convencionais. Convencionais, IRAX, Haas, ok? Então, por que eu classifico essa sutura? Primeira coisa, para classificar, tem que ter uma pessoa com uma habilidade, uma quantidade de classificações imensa, e que veja isso todos os dias. Isso é um trabalho seu. Reprodutibilidade. Que mostrou isso daí, que eu falava, a hora que saiu esse artigo, eu falei, alguém está falando a mesma coisa que eu. Né? Então, precisa ser alguém com muita experiência para classificar. Por que eu peço? Para eu saber se eu vou ter mais ou menos dificuldade. Isso. Ok? Ela não é impeditivo. Todos os dias a gente fecha E. O paciente adulto, ele é D e E. D e E. Poucas exceções vão estar em B ou C. Sim. Eu, por exemplo, tenho classificação C até hoje. Essa é meio diferentona mesmo, eu já sabia. E aí? Mas será que o meu abriria fácil ou não? Você é jovem. Muito. Idade de 12 anos ainda. Então, a gente vê crianças que já estão em D. Sim. E a gente vê adultos em C. É absurdo. A variabilidade é absurda. Além da classificação de suturas, você tem que classificar muito mais coisas. Qual o tamanho dessa maxila? Sim. A média da população, eu achei no meu doutorado, que são 47 milímetros. Então, automaticamente, se eu tenho uma maxila com 57, eu vou ter mais dificuldade de abrir, porque essa maxila é maior. Sim. E qual a altura dessa maxila? Quanto tem de osso? O osso é fino? O osso é muito espesso? Tem toros? Não tem toros? Então, você tem que formar um quebra-cabeça com toda a anatomia do paciente para chegar em uma ativação ou em um design do aparelho. Por isso que os aparelhos não saem iguais, que cada paciente vai ter uma necessidade especial. E um protocolo de ativação diferente. E um protocolo de ativação diferente. E uma corticotomia, uma perforocorticotomia diferente. Sim, indicada especialmente para ele. Exatamente. E alguns pacientes ainda, você tem a audácia de dizer que eles não podem expandir. Conta um pouquinho. Às vezes as pessoas ficam bravas. O paciente não tem osso. Por mais que você quebre a cabeça, não, eu vou colocar aqui, eu vou colocar ali, ele não tem osso. Eu acho que uma coisa que falta em graduação é o dentista ter que aprender a vender o seu próprio produto. E que o problema não é nosso, é saúde. Do paciente. Ok, Sim. Você tem que ter super respeito com o seu cliente. Mas é uma venda. Sim. Então, o que acontece? Hoje, o cliente fica assim, cadê meu IRAX? Cadê minha placa com expansor? Cadê meu Schwartz? Eu tenho que colocar logo. E a gente foi entender que as pessoas têm urgência de entregar para o paciente. Por quê? Isso foi conversando com o professor Marcos Dáquila. Ele falou, eu sei por quê, Kika. Uma visita que ele fez agora há pouco tempo para mim. Ele falou assim, porque o dentista ele não sabe cobrar antes. Ele cobra quando ele entrega o aparelho. Sim. Por isso que muita gente, o paciente cancela e ele perde o valor do aparelho. Sim. Eu falei, faz sentido. Então, isso daí já está errado. Deveria ser cobrado antes. E o que é errado em MARP? Em IRAX híbrido é muito difícil, mas em MARP é errado. Olha, eu vou te fazer o MARP e vai custar tanto. Não, você não vai fazer o MARP. Você vai pedir a tomografia, o escaneamento para o seu paciente, vai informá-lo que ele vai precisar de um exame complementar. Que é a tomografia. Quando ele entender que é a cirurgia virtual. Isso. Porque quando ele entender que é um exame complementar, ele sabe que pode dar positivo ou negativo. Sim. E você, nesse momento, não vai passar o preço da terapia com MARP, porque você não sabe se ele pode usar MARP. Pode usar ou não. Os pode pacientes ser que adultos. ele seja cirúrgico. Sim. Né? Então, o que a gente ensina? Hoje eu tenho uma contadora dentro da empresa que ela dá aula para os dentistas ensinando a precificar, como atuar no MARP, como cobrar. É um serviço que a gente acaba fazendo. Olha a necessidade que tem. Então, você fala para o seu paciente, se você quiser cobrar em cima do planejamento, ok. Se você quiser repassar o custo do planejamento, ou pedir para o seu paciente pagar o planejamento, ok. Então, ele fez uma análise para saber se ele pode usar o MARP. É óbvio que quando eu abro um planejamento e vejo que não tem jeito, a gente não fica fazendo. A gente já fala, a gente não vai cobrar, mas é negativo. Sim.
né? Às vezes as pessoas falam, o Túlio fala, não, tenta de novo, põe em outro lugar. Você tem que fazer 1 milhão de tentativas. E aí, ó, tá vendo? Não tem como fazer. Realmente, esse paciente não tem osso. Porque qual é o problema? Se o ortodontista já recebeu e o paciente não pode usar um MARP. Sim. Olha o tamanho da cilada que você se meteu. Né? Então, a partir do exame, se o paciente topou pagar por esse exame complementar, quando você chega com aquele documento de 80 páginas para ele justificando e apresenta, sim. primeiro, que ele vai sentir confiança em você, sim. e isso valoriza o seu trabalho. Planejamento digital é uma enorme ferramenta de marketing para venda. Ou colocá-lo num MISMARP, numa cirurgia combinada. Exatamente. Perfeito. Porque o aparelho continua sendo com suporte dentário e ósseo esquelético. Exatamente. E mesmo numa cirurgia de junção com assistência cirúrgica, seja ela convencional ou minimamente invasiva, você vai remover as áreas de suporte, de resistência maxilar e vai privilegiar, sem dúvida alguma, o efeito ortopédico, que sim, é o que a gente busca. Os bucomaxilos já entenderam isso. Hoje a gente faz planejamento e faz MARP com nota fiscal para o paciente. Ótimo. Porque o paciente pede para o convênio ressarcir aquele valor. Ótimo. Então, o ortodontista, ele cobra pelo trabalho dele. Tem que ser tudo muito claro. Ah, quanto eu paguei no MARP X? Tudo bem, mas o meu trabalho de ortodontista é 10 vezes esse X, meu amigo. Você quer tratar comigo? Excelente. É assim. Excelente. Então, está mudando bastante. Distrator é uma coisa que caiu e não está sendo praticamente usado mais, né? E os MARPs entraram para otorrino, para bucomaxilo ou para ortodontista. Ampliou muito. Vocês estão percebendo o nível da conversa, né? Nós não estamos falando nada de simples aqui. Aqui é tudo complexo. Invasivo, custoso, complexo, mas que cura doenças. Isso aqui é mais... Esse aqui é o mais importante. Falamos sobre córtico-perfuração. Na sua opinião, quando que a córtico-perfuração está indicada em um paciente jovem, ou um adulto jovem, ou em um adulto? Olha, nas crianças é extremamente raro, muito raro mesmo. Os adolescentes, se eles tiverem uma espessura óssea assim muito fora da curva, pode ser que seja indicado. Nos pacientes adultos, eu tenho clientes que fazem a perfuração em todos, como um protocolo. Sim. O que eu indico? Pede um planejamento básico. Se a gente avaliar que precisa, a gente fala, está indicado a córtico. O que eu vou avaliar? Espessura óssea, pode ser tanto osso muito fino quanto osso muito espesso. Mucosa muito espessa, você tem um gap muito grande e pode dar errado. Eu vou avaliar a idade do paciente. Perdas dentárias. Perda dentária. A classificação da sutura é uma das coisas. Excelente. O sexo do paciente. Sim. Esse trabalho que acabou de sair agora, ser aprovado em uma revista americana sobre córtico-perfuração, eu consegui levantar que o paciente do sexo masculino é muito mais complexo do que do sexo feminino. Exatamente. Né? Que era algo que o Túlio sempre falava, nossa, vem homem, dá problema. Se tiver que dar errado, é em homem. E a gente não sabia por quê. Teve dimorfismo do comprimento da maxila? Desculpa te interromper. Teve, mas não foi tão significante. Sim. Mas espessura de tecido mole, por exemplo, é uma coisa que pega bastante nos homens. Ótimo. Né? Acho que o que mais chamou a atenção. Mas óbvio que o paciente masculino é maior que o paciente feminino, então tem mais dificuldade. Kika, agora com a guia, cara, é muito tranquilo. Como eu tenho feito, qual que é a experiência clínica? Você faz o aparelho, você faz o guia, eu vou no consultório do cirurgião bucomaxilo. Cedo o paciente, que isso é maravilhoso. Né? Hoje, quase 100% dos meus pacientes, para fazer exodontia de terceiros molares, é sedado. Uhum. Você tem um controle do paciente, ele tem amnésia, é uma coisa maravilhosa. Então, ele cede o paciente. Tem experiência ruim. Cede o paciente, a não ser criança que médico não ceda, né? Aí tem que ser em anestesia geral. Mas eu cedo o paciente, instalo a guia, faz as pérfuro-corticotomias, remove a guia, eu instalo o aparelho e dou tchauzinho. E aí, a partir daí, é com o cirurgião, o protocolo convencional, mas hoje ficou muito assertivo, é muito tranquilo. Vem com stop, você vê exatamente a sinuosidade. É algo que não é empírico, como nós já repetimos aqui várias vezes. Antigamente era empírico, nós trabalhávamos com as luzes apagadas. Hoje as luzes estão todas acesas. Só não faz quem não quer.
Mini implantes em processo alveolar ajudam ou atrapalham o MARP? Eles ajudam muito. Quando surgiram os anéis esqueléticos, ao mesmo tempo saiu o protocolo Andrade. O que é o protocolo Andrade? O Túlio me pedia aqui que eu preciso perfurar a parte da maxila que mais tem osso, que é a espinha nasal anterior. Eu falava, Túlio, você tá doido, Túlio, porque eu tenho o canal nasopalatino, eu não posso. E ele falava, mas eu quero. Até que ele falou assim, vamos fazer de anterior. Então, tem a córtico-perfuração vertical e a gente entra horizontal e para antes do canal. Show. Então, saiu ao mesmo tempo a córtico-perfuração anterior, né? Junto com o anel esquelético em processo alveolar. Por quê? Quando a gente começa a ativar e a gente tem resistência dos mini implantes parasuturais, eles podem inclinar. Em processo alveolar, não. Sim. E eu tenho chance, em 11% dos casos, de fazer uma ancoragem tricortical, que é uma ancoragem muito melhor. Mas é uma baixa população que consegue, só 11%. Sim. Qual é o problema disso? É um mini implante em uma região que nem sempre vai ser tão simples de colocar, né? Então, como eu acompanho e finalizo, eu faço o desenho do aparelho e o protocolo de ativação depois que os dentistas fazem a cirurgia virtual, eu falo assim, esse cliente já pediu? Não, nunca pediu. Então, não vamos colocar um mini implante em processo alveolar a primeira vez. Ou eu te mando 2 opções de planejamento, com processo alveolar e sem. Por quê? Porque é uma região mais difícil. Sim. É fato. Mas é uma região infinitamente melhor. Só que eu entendo que tem que ter uma curva de aprendizado para você colocar ele bem feito. Sim. Por quê? Se você colocar em processo alveolar dentro do anel esquelético e não fechar com a tampa, não colocar resina, vai ser pior do que se você não tivesse colocado. Pior, porque ele vai andar, Sim. aquele aparelho vai entrar na mucosa e você vai ter uma inflamação, e aí começa aquela cascata de eventos que não são legais. Sim. Né? Então, eu acho assim, se você não tem experiência, vamos fazer de tudo para que seja parasutural com um anel simples, que é mais fácil. Sim. Kika, já é meu segundo MARP. Quero com esse anel esquelético. Às vezes não dá. Às vezes o paciente não tem osso. E o que acontece? Imagine para você colocar um mini implante, a ponta dele tem que ir para distal. Para você ter eixo para entrar na boca com o contraângulo, o torquímetro, o que você quiser. Chave reta, enfim. E muitas vezes as raízes estão ao contrário. Eu teria que entrar com um mini implante, com a ponta dele para mesial. Sim. E aí, como é que eu faço isso? É quase impossível. Então, isso foi abertura de boca. Nossa. Foi uma das coisas que a gente, depois do anel esquelético, a gente passou a ter todas as ferramentas que o ortodontista ou o cirurgião usam para instalar em 3D, o torquímetro, o contraângulo, e a gente testa. Sim. Porque eu quero que dê certo. Porque, por exemplo, eu coloco um irax híbrido em uma criança. Aí o ortodontista tem só a chave curta. Ele vai colocar, bate o contraângulo no incisivo central, ele vai querer me matar. Sim. Então, no planejamento já vai estar, você vai precisar da chave média, você vai precisar da chave longa, você vai precisar de um prolongador de broca. Até isso vem pronto. Vem pronto. Por quê? Para você não ter erro, porque aconteceu. Sim. Aconteceu. O primeiro caso que aconteceu foi o primeiro MARP com anel esquelético, que foi do Túlio. Não entrou. Entrou, a chave não entrou. Não cabia, Sim. Não dava o ângulo. Ele foi assim, o MacGyver, conseguiu colocar, deu certo, mas ele conseguiu colocar. Ele tem coloca com o motor. E ele coloca com o motor e é implantodontista. Sim. Então, assim, tinha tudo a favor dele. E mesmo assim, ele falou, eu sofri muito. Eu falei, então, vamos lá. Então, a gente precisa simular até a instalação antes. Não só achar o ponto anatômico. Fazer realmente a cirurgia no paciente antes. Aí, todo caso, testa a tampinha, testa o mini implante, testa tudo. Na hora que vai sair o aparelho, tem que passar pelo setor de qualidade para ver se está aprovado ou se não está. Senão, não pode sair. Excelente. Tem que ter uma coerência aí. Ótimo. Conceito de ativação individualizada. Nós já conversamos um pouquinho sobre isso. Quando que surgiu isso? Lembra? Nós já colocamos aqui. Era uma bagunça, né? Uma bagunça que quando não revertia em efeito esquelético, a gente não entendia por quê. O parafuso ele não suportava ou ele não superava a resistência esquelética. O primeiro caso está até publicado na Dental Press com o Sérgio Cury.
A gente fez e mostrou isso no artigo, um caso que a gente colocou 4 mini implantes, abriu de forma convencional, que abria-se na época 2/4 por dia, e não abriu. O molar saiu e diastema nada, tudo errado. A gente fotografou, falou, vamos mostrar que tem coisa errada. Aí eu falei, Serginho, vamos colocar 6 mini implantes, 4 anteriores, que a gente tem espinha nasal anterior, tem muito osso, vamos colocar 4 na frente. E é de um curso de especialização dele do Paraguai. E ele instalou, quando chegou no mês que vem, ele me ligou e falou assim, Kika, está tendo efeito colateral nos molares. Não adiantou 6 mini implantes. E eu no telefone respirei fundo e falei, e agora eu preciso sair dessa, que eu falei que com 6 estava certo, né? Eu falei, Sérgio, diminui o protocolo de ativação. E aí ele diminuiu, e aí a gente mostrou no artigo o que deu errado e o que deu certo. E a partir disso, quando a gente vai indicar o protocolo de ativação, eu avalio tudo. O paciente tem osso fino, qual a idade, tudo, qual o tamanho da mucosa desse paciente, tudo eu vou avaliar. E aí, às vezes, o MARP pode sair com 1 dia ativa e 2 dias pula. Às vezes tem que parar por 1 semana. Então, vai depender do paciente. E aí, a gente acompanha dia a dia com fotos. Clientes vão fazendo foto oclusal. E eu falo, para, diminui. Não, pode seguir, tomografia, tá legal. Sim. E vai. E assim eu estou com um desse, ativando, lembra? Sim. E vocês orientam qual o protocolo deve ser seguido. Ou seja, desde o planejamento, a instalação e o acompanhamento, todo é feito pela empresa. E eu acho que... o que eu falo, o que tem que fazer? Tem que ler o seu planejamento. No planejamento está tudo lá. Eu acredito que 1 vez por semana eu recebo algum caso que fala assim, ai, Kika, olha a foto, não está indo bem, está tendo efeito dentário. Como você está ativando? Como você mandou. Falou, então me manda o histórico clínico. Sim. 2/4 por dia, 1/4, 1/4, 1/4, 2/4. Não, você leu aqui, ó. Aí a gente dá o print e manda. Ativa 1 dia, pula 2. Ativa 1 dia, pula 1. Você não seguiu. Tem então, que agora respeitar. tem que respeitar. Sim. Tem que respeitar. É a Porque bula. assim, ó, a quantidade de MARPs que a gente faz por dia, que a gente planeja por dia, é absurda. Então, assim, a bagagem que a gente foi tendo ao longo desses anos é grande. Então, dá para dar uma orientada aí, né? Vamos devagar, vamos acelerar, vamos colocar uma corte, vamos colocar uma placa. Casuística, expertise. Exatamente. Exatamente isso. Vocês atendem o mundo inteiro, né? Eu participei disso aí também. Sempre juntos, né, Kika? Fomos para os Estados Unidos, para Peru, para Uruguai, Chile. Tudo que é lugar. Andamos bastante. Vocês produzem aparelho para o mundo inteiro, né? Espanha, né? No Dr. Jesus, enfim. Agora, em janeiro, nós vamos estar lá com o Dr. Paul Bernal, lá em Arequipa, lá no Peru, onde você já foi comigo também, já tive o prazer. E dentro do Brasil também nós já corremos de norte a sul, né? Nós já ministramos cursos sobre esse assunto no país inteiro. Como está o Brasil hoje no ranking de expansores apoiados em mini implantes ou em DATs? Olha, eu acho que o brasileiro ele tem, por cultura, achar que tudo que é de fora é melhor ou que faz mais. De repente falam assim, nossa, olha o fulano, ele fez um MARP e imprimiu em 3D, imprimiu em metal. E a minha pergunta, quantos ele imprimiu? Quantos MARPs o cara que fez um artigo falando de um caso clínico, quantos ele já fez? Quantos a gente tem no Brasil? Se eu falar de cirurgia virtual fora daqui, você já viu nos Estados Unidos que a gente reuniu os professores de universidades e eles não têm ideia. Hoje o Bruno está lá em Buffalo, chamam ele para dar aula de cirurgia virtual e ninguém tem ideia do que ele está falando. Então, o Brasil está anos-luz na frente. Que legal. Anos-luz na frente. É óbvio que a gente tem a ortodontia do 8 ao 80. Sim. Né? Ontem eu vi auxiliar da minha cabeleireira com extração de pré-molar, apinhamento com elastique de molar a molar, achando que está fazendo retração, todo apinhado, aquele lábio lá na frente. E eu pensava assim, nossa, eu voltei para os anos 80. Sabe quando dava uma coisa assim? Quanto a gente vê isso ainda? Então, assim, a gente tem uma ortodontia que tem muito para melhorar, mas a gente tem muitos profissionais que têm muitos casos e casos muito bons.
E tem gente que não fala, que não mostra, porque é clínico. Porque, eu não sou professor, imagina. Sim. Né? Então, eu Mas acho mas não abre mão de um bom planejamento e de um tratamento, entre aspas, correto. Para ter segurança, para ter um resultado correto. Né? Exato. É o que você disse. É a dose certa. Ser invasivo sempre que necessário. O problema é que esses pacientes transitam os nossos consultórios porque os simples, os fáceis, eles já estão sendo tratados por outros. Se eu pegar, eu já conversei bastante isso com o Johnny, a gente hoje manda mensagem para os clientes, doutor, é um disjuntor convencional, os prés estão irrompendo, o molar não terminou de romper. A gente encaminha para a Dani, fala, Dani, apresenta o protocolo do IRAX híbrido. Mas, culturalmente, aquilo está dando certo. O IRAX está dando certo, o RAS está dando certo. Então, a gente tem que gastar, assim, são vários... Hoje, a gente tem 9 atendentes na empresa para ficar explicando para essas pessoas que são clientes ou futuros clientes por que precisa mudar. Quais os motivos? Então, assim, talvez 90 e poucos % dos casos que chegam para IRAX e para RAS seriam indicados para IRAX híbrido, que você vai explicar na sua aula. É sair da curva, né? Sair da curva, não. Sair do... Como é que se diz? Da média. Não, tentar inovar, né? Trazer o que tem de melhor para o paciente. Exato. E muitas vezes o profissional fica acomodado, isso vai, o custo é alto, o paciente não vai aceitar porque tem que perfurar. Aí você traz uma equipe, traz o cirurgião, né, para a dança, faz o cara aprender, se aprofundar no assunto e trabalha no paciente de uma forma transdisciplinar. Isso é maravilhoso. Tá? É o que eu mais gosto de fazer. Esse é o nosso nicho. Né? Os nossos nichos, eles se convergem. Eu acho que, assim, quanto mais você aprende, quanto mais você diminui a sua ignorância, mais você fala assim, todos os casos precisam. Nível de consciência, né? É simples. Você fala assim, todo mundo precisa, mas todo mundo precisa? Não, é que hoje você tem esse conhecimento. Né? Eu lembro um artigo que eu escrevi para a Editora Plena em 2000 e alguma coisa, falando que a Zona T, que eu não chamava de Zona T, era uma região segura. Não é. E não é. Né? Na época era. Na época era por quê? Porque eu era ignorante. Era ignorância pura. Exatamente. Né? Então, essa evolução tem que ter. Se querer melhorar, tem que ser da pessoa. Você tem que sair daquelas 4 paredes do seu consultório, ir para um congresso e fazer um curso. Menos curso online, me desculpe quem dá curso online, mas menos curso online, mais pôr a mão na massa. Eu vejo muito isso. A gente faz planejamentos muito complexos. Essa semana, 3 clientes mandaram mensagem, não vou fazer porque está escrito aqui que é um caso complexo. Aí a gente pega, vamos lá, você já fez MARP? Não. Você já instalou o mini implante? Não. Se precisar... Você vai pegar um caso complexo de MARP? Não. Você fez curso? Não. Precisa fazer. Então, não é um curso online que vai te ensinar a fazer mini implante, ele vai te despertar o desejo de querer aprender aquilo e querer fazer bem. Se aprofundar depois. Se aprofundar. Né? Não tem como online, você não vai testar. Não. Né? Senão, faculdade de odonto seria toda online, de cabo a rabo. Impossível. Falando em nicho, Kika, você saiu da área odontológica, que é da área da saúde, e partiu para a área médica. Sim. Como que você trouxe a medicina para dentro disso? Do que a Kika Digital Orthodontics faz hoje? Para mim, sempre teve muito sentido expansão e melhorar a parte respiratória. Sim. Né? E aí, um dia, a doutora Beatriz, uma cliente minha, falou assim, Kika, tem o doutor Eric Tuller, ele é da Universidade da Pensilvânia, ele quer falar com você. Eu, o que ele é? Otorrino? Falar o quê comigo? O que ele quer? Não, vou marcar uma videoconferência. E aí, ele explicou o que era todo o trabalho, até o pós-doc dele, lá na Pensilvânia, e que ele identificou que os pacientes com problemas respiratórios, em especial os apneicos, que 70% deles precisam de expansão de maxila porque eles têm um colapso da língua. E eles não precisam fazer um avanço mandibular. Eu sou um caso típico. Eu sou classe 3, compensada, e tenho apneia. Eu posso fazer um avanço? Não. E aí eu falei para ele, Eric, faz todo sentido. E aí a gente pegou todos os trabalhos dele, todos os artigos dele, e a gente fez um diagnóstico 3D
Como eu falo que é como um exame de sangue. No exame de sangue tá lá, o normal da hemoglobina é X, você tá com XX. Aí você sabe que tá errado. A gente fez isso. Com todas as medidas, a gente coloca o normal é isso e você tá com isso. O normal é isso e você tá com isso. Então, tem essa parte do diagnóstico que é para o otorrino, que ele vai pedir polissonografia, ele vai fazer alguns exames para ser complementares. E aí tem a parte do ortodontista. Por quê? Porque são pacientes que hoje vêm para o ortodontista tratar, que o otorrino encaminha, que tem uma oclusão perfeita. E aí, como é que você vai pôr um MARP, expandir 10 milímetros e deixar a pessoa sem oclusão? Ela respira, mas nunca mais mastiga? Então, a gente faz uma análise para saber o quanto a gente pode expandir, o quanto a gente consegue engrenar essa oclusão do paciente. Podendo expandir o arco inferior. Também. Podendo expandir o arco inferior. Né? Então, eu vejo assim, tem pacientes que até a cortical tem 0,2, 0,5. Os meus molares inferiores, os primeiros molares, até a cortical tem 5 milímetros. Nossa. Eu posso Sim. ter uma super compensação Sim. aí. Expandir muito. Pode expandir o arco inferior. Expandir o arco inferior. Então, isso aí começou a abrir um leque, a gente já fez curso, a gente sempre monta curso agora que faça uma integração entre o otorrino e o ortodontista, para que aprendam a trabalhar juntos. O otorrino, ele não vai instalar o MARP. Mas ele vai chegar para você e vai falar, tá aqui o paciente, Instale eu te para encaminhei. mim. Instale para mim. E o ortodontista vai ter que entrar no centro cirúrgico para instalar o aparelho, porque é feita a perforocorticotomia previamente à instalação do Alguns em MARP. centro cirúrgico, Sim. outros colocam antes. E, assim, diariamente os otorrinos me ligam e falam, Kika, eu tenho um paciente em Brasília, eu preciso de um ortodontista lá. Sim. Né? Eu falo, pô, peraí, vai pro fulano que ele tem experiência em MARP. E assim vai. Então, os otorrinos estão correndo atrás de ortodontistas que queiram fazer isso. Qual é a barreira? Ah, não, mas eu não vou ter o que fazer com a mandíbula. Calma. Se você precisar expandir 5 milímetros para cada lado e a análise der que você só pode expandir 3 para cada lado, você, o otorrino e o paciente vão conversar. Olha, o ideal é 5. A gente consegue chegar em 3. Vamos? Os 3 vão decidir juntos. Não vai ter milagre. A maioria dos casos a gente consegue chegar onde quer, mas em alguns não. E aí o paciente tem que estar ciente disso. Que ele vai melhorar, mas pode ser que não seja o 100%. Senão ele vai ficar sem oclusão e não vai conseguir se alimentar. Tudo sendo muito claro, muito bem explicado, não tem resistência. A gente brinca dentro da nossa profissão que a odontologia ela não mata. Tinha até um grande amigo meu, falou assim, mas vocês fazem cirurgia ortognática, e se o paciente morre, quem dá o atestado de óbito? Ele brincava muito com a gente, ele era médico, um grande amigo. E o diagnóstico, muitas vezes, a área médica ela falha nisso. Né? Quantos pacientes cardiopatas, descompensados, que estão doentes ou que vão a óbito por um problema respiratório? Hoje eu adotei isso de forma protocolar no meu consultório. Então, uma das perguntas da anamnese, respiração dia e noite. Né? Noite, ronca? Sim. Já fez alguma polissonografia? Não. A primeira coisa é polissonografia basal tipo 1 e muitas vezes eu já peço a eletromiografia de músculos da mastigação, porque muitas vezes o apertamento está relacionado a todo esse contexto. Esses pacientes Sim. sobrecarregam. Ó, o meu sócio, ele... usava medicamento para acordar e para dormir. Né? E eu insistindo, ele fez a polissonografia, uma das apneias dele durou 41 segundos. Você vai falar alguma coisa? Esse cara ele ia morrer dormindo. Mas eu e o diagnóstico sempre nosso. achei que eu tinha sinusite crônica. Sim. E conversando com o Eric, eu falei, Eric, eu sei que na Pensilvânia você trata pacientes fora de apneia com problemas respiratórios. Faz sentido eu fazer o meu planejamento, o meu diagnóstico? Ele falou, faz. Total. Porque o paciente não sabe o que tem. Não. Eu falei, não, eu sei o que eu tenho. Eu sei o que eu tenho. Ele falou, o paciente não sabe o que tem. E o Eric é muito calmo, só falou isso e ficou quieto. Eu falei, danado. Fui lá, fiz a polissonografia. Quando chegou a polissonografia, o que me chamou a atenção? A cada 60 minutos de sono, ou seja, por hora, eu acordo 48 vezes. 48, Kika? 48 vezes eu acordo. Meu Deus, eu não sabia. Você não me contou isso. 48 vezes por hora eu tenho micro despertares. Por isso que tem dia que eu chego de manhã a 1.000.000, eu fecho a porta da minha sala e falo, hoje eu vou escrever.
Até meio-dia, eu falo assim, Bruno, terminei aquele artigo, revisa aí. Todo mundo fala assim, você é louca? Eu falo, não, hoje foi. Por quê? Provavelmente eu dormi bem. E tem dia que eu fico, eu ligo o computador, eu aperto uma tecla, eu aperto outra, eu cochilo, eu levanto, eu tomo café. E não vai. Por quê? Porque provavelmente foi à noite que eu tive mais despertares. E como a odontologia pode ajudar nisso tudo, em todo esse contexto? Quantos pacientes vão a óbito dormindo? Sim. E antigamente, morreu do quê? Morte súbita, infartou. Não, ele não infartou, o cara é apneico. E aí vem, de novo, a qualidade da expansão. Né? Então, a gente sai de um aparelho removível que expande, a gente vai para a nova tendência do alinhador expandir, Sim. A gente vai para um IRAX, que a gente sabe, a gente vai para um IRAX híbrido, e a gente tem o MARP, que consegue. E aí eu penso assim, qual é o paciente de apneia? Né? A maioria são homens, lá por 50, 60 Sim. anos, tem tudo de errado no planejamento. Então, eu consigo abrir sutura nesse paciente? Consigo. Mas qual a qualidade perante uma cirurgia que o otorrino ou que o buco, que eles vão começar a fazer agora, conseguem fazer via endoscópica, Sim. abrir essa sutura? Então, assim, eu venho trabalhando nisso de melhorar a qualidade da expansão. Então, com o MARP é ótimo. Nossa, olha que expansão paralela. Nossa, superior, legal. Dá para ser melhor ainda. Quando for indicado, por exemplo, se o paciente precisa fazer um desvio de septo, ele já está no centro cirúrgico, ele já está anestesiado. Já faz as duas coisas. Já faz as duas coisas de uma vez só. Exato. Ontem a gente estava revisando um planejamento que é de uma moça, já fez desvio de septo, já fez tudo, não vai ser cirúrgico, vai ser MARP convencional. Tem acho que 30, 32 anos. MARP convencional, para ela não precisa. Com perfo. Com corte com perfuração. Tá. Corte com perfuração, sim. Mas não vai ser cirúrgico. E veio do otorrino. O otorrino falou, não precisa. A gente fez análise e falou, não precisa, pode ser só no consultório. Excelente. Então, quando o paciente é muito severo e a gente vê que essa severidade dele pode interferir no resultado, a gente vai indicar que o otorrino saiba fazer essa cirurgia, que é algo também que não é muito antigo, que é novo. Então, o otorrino tem que ter feito o curso para conseguir fazer essa cirurgia endoscópica. Ótimo, ótimo. Até a área da medicina, Kika. Quem diria? Falta veterinária. Para aqueles pugs que respiram mal, né? A Kika vai expandir todo mundo. Vou pôr nos dois lá em casa. Ei, Kika. E hoje, dentro da sua empresa, né, com todos esses anos aí que você tem de expertise, quais são as maiores dificuldades do seu cliente hoje? O cara que chegou do zero, que não sabe o que é fluxo digital. A gente estava comentando isso no almoço hoje, né? Eu acho que o que mais atrapalha é cultura. A cultura de que é complexo, a cultura de que é caro, a cultura que vai perfurar, que é invasivo. A cultura que é invasivo, que vai ter que dar anestesia, que tem que dar um ponto. Eu acho que a cultura é o que atrapalha. E segunda coisa que eu vejo todos os dias quando os casos dão errado é falta de seguir um protocolo. É confundir um processo dentoalveolar com um processo esquelético. Siga o mestre. Está pronto. Tem que... Vem tudo mastigado. Aquele template vem tudo mastigado, desde do planejamento, a instalação e o protocolo de ativação. Eu fiz especialização em ortodontia no Senac, né? Aprendi uma vez, eu fiz assim pro meu professor Mário, eu falei, professor, eu não quero fazer assim, eu vou fazer de outro jeito, porque eu sempre queria fazer diferente. Que Mário? Mário Coeschiguerian. Cuidado com essa pergunta. Eu achei que fosse um capelete. Assim, e eu peguei e falei assim para ele, posso fazer desse outro jeito? Ele falou assim, pode, não tem problema nenhum, só que se der errado, eu não vou saber corrigir você, eu não vou conseguir te ajudar, porque eu não sei como você fez. Sim. Não consigo te ajudar. E eu carrego isso comigo. Então, os clientes ligam e falam assim, ai, Kika, tá dando errado, vai, vamos lá. Então, a gente já tem, eu não respondo ninguém antes da pessoa mandar a foto do dia da instalação, eu já revisei o planejamento, a pessoa manda foto do dia da instalação, como tá hoje e todo o histórico clínico, né? Aí a pessoa, eu olho e falo assim, você irrigou para fazer a corte com perfuração? Não. Você usou tal coisa? Não, não usei. Ó, eu tô vendo aqui que você ativou errado. Fez? Não, não fiz. Então, assim, não pode misturar técnica convencional com MARP.
com o IRAX híbrido, é diferente. Então, isso é uma coisa que faz errar e é um tabu. Porque se a pessoa, no primeiro caso dela, erra, ela vai achar que todos vão dar errado. É o problema dela, exatamente. Né? E não é que é um problema dela, mas culturalmente a gente tem que aprender a ler template. Tem que aprender a ler. É um documento seu que você responde por uma via digital, eu aceito. A partir do momento que você escreve eu aceito, você está assumindo toda a responsabilidade pelo seu paciente. De seguir o protocolo. É protocolo. E aí não segue, isso dá errado. Né? Então, eu acho que a cultura tem que melhorar. Isso tem que ser mais claro, tem que ser menos... Uau! Nossa, a mãe não vai querer. Às vezes eu estou falando com a pessoa, a ortodontista fala assim para mim, porque normalmente mulher tem mais receio. Por isso que eu falo ao ortodontista. Mas a mãe não vai querer. Eu falo, você está falando isso para mim, a resistência já está em você. Você não falou para o pai e para a mãe. Como é que você vai vender isso? Como é que você vai passar isso? Convencer um paciente se você não está convencido. Outro dia eu fui para Manaus em um congresso muito legal que teve lá, que falava dessa parte mais comercial da odontologia. E eu mostrei em 50 minutos você pegando um template de instalação de uma criança cheia de problemas, aquela criança que você quer sair chorando. Como que você mostra isso para os pais? O quanto valoriza o seu trabalho? O quanto tem de valor agregado naquele produto? E você pegar um simples template, colocar no seu computador, na tela da televisão, no seu consultório e mostrar, tá vendo? Isso aqui é um canal nasopalatino, dentro dele tem um nervo. Veja que o mini implante passa lateral para não causar isso e aquilo. A comparação que o paciente vai ter, que os pais vão ter de você com o fulano da esquina, que falou, vem semana que vem que eu moldo, é completamente diferente. Só que se você olhar para o seu paciente e falar assim, vem semana que vem que eu escaneio, você só trabalha em fluxo digital. Você não está fazendo nenhum benefício para o seu paciente. Você só está trabalhando em fluxo digital. É a mesma coisa do Zé da esquina que semana que vem eu moldo. E entre um escaneamento ruim e uma moldagem boa, vai para uma moldagem boa. Né? Então, assim, eu acho que tem que usar essas ferramentas para mostrar o valor do ortodontista e o que o ortodontista tem feito, o que ele tem procurado e aonde ele está. Essas ferramentas não são mostradas para o paciente, devem ser mostradas. Olha, isso aqui é um caso meu, a gente faz gratuito avaliação de tomografia ou depois da expansão, para que você tenha casos no seu consultório para poder mostrar o antes e depois para o seu paciente, não em rede social, pelo amor de Deus, mas para o seu paciente. Olha, isso é o que acontece, é assim que abre. Olha, tá vendo o tamanho do diastema? Vai ficar desse tamanho. Eu não quero, então pensa agora. Não adianta chorar depois que abrir o diastema. O paciente tem que saber. Né? Então... E essa pergunta que eu vou fazer, ela vai mais ou menos na direção contrária, né? A gente está falando de sucesso. Acontecem insucessos. Sim. Por isso que naquele template você coloca sobre prognóstico. O prognóstico, mesmo com todas as tentativas, colocando 6 mini implantes, etc., o prognóstico é ruim. Sim. O paciente tem perda dentária, tem um nível de ossificação completamente diferente, falhas anatômicas ou desvios anatômicos, tudo aquilo que nós já comentamos aqui. Sim. O profissional ele precisa entender isso. Né? É importante que ele entenda isso e que essas falhas, né, quando isso é avisado ao paciente antes, isso não soa como uma desculpa. Sim. Não é isso, Kika? É. E essas falhas elas vão acontecer mesmo com toda a tecnologia embarcada, com planejamento virtual. Eu vejo, tem ortodontistas que falam assim, olha, a gente vai tentar, se der certo você me paga, se der errado você não paga. Gente, qual a percepção do paciente quanto a isso? Eu ia sair correndo. Falei, cara, eu não sou sua cobaia, ó. Tchau, cobaia. vazei. Eles adoram usar isso. Eu vou ser seu cobaia? Não. Nós vamos instalar o primeiro aparelho, né, com uma tecnologia totalmente diferente e você vai ser um privilegiado. Eu não sou cobaia, não. Eu não sou nada. Isso não é ser cobaia. Então, a percepção, como você valoriza isso para o seu cliente? Como que você sai do comum? Como que você vai começar a receber casos complexos? Quando você vai começar a cobrar por tratar casos complexos? Que acontece muito. Às vezes o ortodontista liga para mim e fala, nossa, Kika, eu vou ter um custo de X. Eu não estava preparado para isso, que eu quero ajudar esse paciente. Tá.
Tudo bem, você quer fazer o primeiro para ajudar o paciente, você não vai ter lucro. Legal. E o segundo? Eu cobrei a mesma coisa. E aí? Puta, mas eu fiz um curso super caro, agora eu estou sem grana. Qual o seu nicho de paciente? O seu paciente pode pagar pelo que você estudou ou não? Excelente. Né? Então, assim, eu moro em uma cidade pequena, Visão uma empresarial. população extremamente pobre. Como é que eu vou cobrar isso? Eu vou fazer um curso com o Maurício? Eu vou fazer um curso com a professora Irene para aprender por mini placa? Não vou, porque o meu paciente não vai pagar por isso. Não, eu não tenho esse paciente, mas eu vou atrás dele e eu vou fazer as cidades vizinhas irem aqui. Exato. E eu vou fazer meu marketing em cima disso, que eu sou o cara que soluciona o problema e não que alinha. Ponto. Aí, ok. Mas as pessoas muitas vezes gastam com tecnologia, gastam com curso e não sabem quais são os seus pacientes. Não sabe qual é o seu nicho. E a ignorância protege, é tão bom. É maravilhoso. Dorme tranquilo. Dorme tranquilo. Exatamente. Então, estamos encerrando já. Tá bom. A última pergunta, né, desse bate-papo maravilhoso que nós tivemos aqui. Você me conhece, eu também não fico na linha de comodidade, né? E eu comecei a trabalhar com as mini placas a partir de 2017. E tendo em vista todas as dificuldades do protocolo, porque exatamente ela é tecnodependente, ela depende muito de um bom cirurgião, de um bom implantodontista ou de um bom periodontista para instalar, porque a mini placa ela é feita para o ortodontista movimentar os dentes, não é para eles. Assim como o implante, ele tem que ser instalado no paciente de acordo com o planejamento protético, porque não adianta o implantodontista, o cirurgião, colocar em um implante em um lugar onde o protesista ele não vai poder solucionar. Sim, e é o que mais acontece. O cirurgião ele coloca, até por curva de aprendizado, por falta de informação, de colocar a mini placa, que é um procedimento mais invasivo do que os implantes extraalveolares, e o ortodontista ele não conseguir fazer a movimentação que ele planejou, né? De forma tridimensional, né? Com controle transversal, sagital e vertical, que é a maior indicação desse protocolo. Em função de tudo isso, o que você acha sobre essa técnica, né? Não precisa falar que você gosta porque eu estou aqui, tá? E dando um spoiler, sem poder falar muito, porque nós temos um termo de confidencialidade assinado, há alguma coisa que pode ser feita nesse sentido? E é uma das justificativas de você ter vindo aqui hoje também. Bom, por muito tempo, muita gente negou o mini implante. Hoje eu acho que ninguém mais nega o mini implante, todo mundo usa mini implante. Mas muita gente ainda nega a mini placa. O que eu vejo, ela é ruim? Não. Talvez as pessoas coloquem sem saber como trabalhar. Talvez o cirurgião não saiba trabalhar, talvez o paciente não saiba higienizar. Exato. Existem alguns problemas, mas o que eu acho principal é quando não é informado para o paciente que ele vai ter que abrir para colocar e abrir para tirar. São 2 cirurgias. E aí o paciente fica bravo depois, não quero fazer outra, não quero fazer outra. Então tem que ser um profissional que consiga explicar muito bem para o paciente qual é o processo e saber trabalhar com aquela mecânica. Então, assim, eu vi uma postagem do professor Maurício, eu quero colocar isso daí. Não é porque você viu uma postagem que você vai saber trabalhar com uma mini placa. Você precisa estudar, fazer curso para entender dessa mini placa. Né? A mecânica. A parte cirúrgica, o cirurgião precisa ser capacitado na técnica cirúrgica, porque é completamente diferente de uma placa cirúrgica. Eu fico só escutando em congresso assim, o fulano de tal perdeu placa, o Declerc perde muita placa, porque ele foi para não sei onde e perdeu todas. E eu fico só assim pensando, quem operou, como operou, qual foi a situação, como era o paciente, avaliaram o osso, não avaliaram, qual foi o exame... Né? Porque falar que deu errado e meter a boca em alguém é muito fácil. Exato. É o mais simples. Né? Principalmente de quem não faz. Avaliar por quê. Né? Então, eu acho assim, os mini implantes melhoraram absurdamente depois que a gente entendeu que existem acidentes anatômicos e eles devem ser instalados em regiões individualizadas. Ok. Mas talvez a gente precise ter um dispositivo no meio do caminho que tenha uma ancoragem boa ou até melhor que a mini placa,
que ele possa ser instalado virtualmente, para ser instalado onde realmente tem osso, onde eu tenho uma mucosa acessível, onde eu consigo, e que ele talvez seja mais robusto, mais estável do que os mini implantes. Então, eu acho que tem que ter algo no meio do caminho para unir os dois times de profissionais, os profissionais dos mini implantes e os profissionais das mini placas. A esperança é que tenha algo que surpreenda os dois. Não vai ser fácil. Estamos trabalhando nisso. Não pode falar mais. Quem sabe o ano que vem nós já vamos ter esse tipo de tecnologia para aumentar a assertividade, né? Exatamente. Conforto para o paciente, enfim, tudo isso. Menos invasivo, com mais ancoragem, mais estabilidade e tudo mais que a gente vai tentar fazer em cima disso. Está tentando. Que legal. Né? Que legal. Então, o mundo promete e vamos embora. E nós nunca paramos. É isso aí. Kika, mais uma vez, muito Obrigada. obrigado. Foi um prazer enorme te receber aqui. Não vai chorar de novo. Não, não vou não. É um prazer poder trabalhar contigo. Para quem não sabe, eu tenho a honra de ser speaker da empresa da Kika, a qual ela é CEO, eu e muitos outros, né? Eu sou o preferido, óbvio. Né? Deixa o Túlio saber disso, o Sérgio, o Bruno. Só eles não ficarem sabendo disso. Mas a nossa história tem sido construída de uma forma muito bem alicerçada e não me importo que muitas vezes nós somos taxados como mais invasivos ou menos invasivos. Nós sabemos o que estamos fazendo, tá? E o meu objetivo é curar pessoas, é trazer saúde, trazer a cura para doentes. Mesmo que isso implique, muitas vezes eu fico questionando a muitas pessoas, muitas me questionam me perguntando se eu estou no caminho certo. Tá? Eu não abro mão disso, eu tenho certeza absoluta do que eu estou fazendo. A minha consciência, a sua consciência, elas estão tranquilas. Tá? E eu fico muito feliz de poder trabalhar, né? De poder estar junto de pessoas boas como você, como o Tufi, né? Como o professor Alberto. Eu estou muito bem cercado, agradeço a Deus por isso. Muito obrigado. Obrigada. Beijo. Tamo junto. Tamo junto. Pois bem, chegamos ao fim dessa entrevista, essa conversa maravilhosa que eu tive aqui com a Kika. E muitos outros colegas, amigos, vão estar presentes aqui, né, com muito embasamento científico e com muita informação para que potencialize ainda mais os seus tratamentos clínicos. Tá? Muito obrigado e nos vemos em breve.